Que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a gloriosa palavra de Deus. Eu gostaria de ler 3 versos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão João, no capítulo 14, um capítulo muito conhecido de todos nós. Eu quero ler o verso 5, 8 e 22. Está escrito, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Bom, essa Bíblia que eu leio aqui, ela é uma Bíblia letra gigante, revista e corrigida, e ela tem uma particularidade que é a seguinte: as palavras de Jesus estão escritas em tinta vermelha, em vermelho. E o capítulo 14 de João é interessante, porque os únicos versículos deste capítulo, que contém 31 versículos, os únicos versículos que não estão em vermelho, ou seja, que Jesus não está falando, são exatamente o versículo 5, o versículo 8 e o versículo 22. Jesus está na sua última semana de vida na terra, e ele está fazendo um dos seus últimos discursos. Ele já está prestes a fazer a sua famosa oração, a oração sacerdotal no capítulo 17, mas ele está num grande e longo discurso que João aqui ele faz questão de nos relatar, e é só João que fala sobre isso, onde Jesus está contando, está falando a respeito do porvir. Porvir é aquilo que virá. É sobre a eternidade. É sobre o pós-morte. É claro que Jesus conta, meio que até vagamente, sobre aquilo que é o porvir. Como é a vida na eternidade. Porque Jesus ele não entra em muitos detalhes, assim como a Bíblia também não entra em muitos detalhes daquilo que nós viveremos quando nós pararmos de respirarmos neste plano terreno. Parece que Deus não quer estragar a surpresa. Então, a Bíblia fala pouco, Jesus também não fala muito, mas ele fala sobre... Ele quer consolar os seus discípulos, veja bem, ele que está vendo os seus dias contados sobre a face da terra, ele que precisa ser consolado, mas ele está aqui consolando os seus discípulos quanto à sua ausência logo mais. Jesus sabe que vai fazer falta. Jesus sabe que quando ele morrer, os discípulos vão ser dispersos e os discípulos vão sentir muito a falta dele. E ele está preparando os seus discípulos para quando isso acontecer. Ele fala sobre um consolador que vai vir. Ele fala sobre a ação do Espírito Santo. E Jesus ele está aqui preparando os seus discípulos para essa situação. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Ou como diz Eugene Peterson na Bíblia, a mensagem, não permitam que essa situação os aflija. A situação, ela é inevitável. Mas Jesus está dizendo, não permita que isso mexa assim muito com você. Né? Seja forte neste lugar. E Jesus, ele fala de um lugar, ele fala de uma morada e ele fala de uma presença. Ele fala de um lugar chamado céu, para onde nós iremos. Ele fala de uma morada, porque quem está num lugar, ele quer ter um lugar para chamar de seu,
e Jesus fala que neste lugar nós teremos uma morada, nós seremos bem aceitos, nós seremos bem-vindos, e ele fala de uma presença. Ele fala que ele mesmo estará lá. E isso é o mais importante a se dizer sobre o céu. O céu só é céu porque Jesus está lá. Mas enquanto Jesus está falando o seu discurso, ele é interpelado 3 vezes, como eu disse, nos versículos 5, 8 e 22, por 3 discípulos diferentes, com 2 perguntas e um pedido. Jesus interrompe a sua fala para poder ouvir aquilo que os seus discípulos têm a perguntar ou têm a dizer. E a primeira interpelação ela é feita por Tomé, no versículo 5 que nós lemos. E a pergunta de Tomé é muito simples. Jesus, qual é o caminho? Como nós podemos conhecer se realmente estamos no caminho? Talvez essa é uma pergunta que todos nós tenhamos que fazer. Como eu sei se eu estou no caminho certo? Como eu sei para onde eu vou? Como eu posso saber? Como podemos saber o caminho se nunca passamos por ele? Nunca ninguém voltou da eternidade para cá para contar para a gente como foi, como é. Como nós podemos saber? Jesus ele responde a Tomé na sua indagação, na famosa frase, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho. Como nós podemos saber se estamos no caminho certo? É pelo conhecimento que nós temos através de Jesus, ou de Jesus. É conhecendo Jesus que nós sabemos que o caminho é certo, porque ele disse que era o caminho. Então, conhecer a Jesus nos mostra quem nós somos e nos mostra também para onde vamos. E se nós estamos no caminho certo ou não. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda interpelação ela é feita por Filipe. E na verdade não foi uma pergunta, foi um pedido. Filipe simplesmente interrompe Jesus e diz: Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que Filipe queria era uma nova transcendência, era uma nova teofania de Deus, assim como Deus havia feito lá no Êxodo, lá no deserto, para o povo de Israel, aonde Deus desce, aonde o monte treme, o monte fumega, raios e trovões são vistos e ouvidos, e Deus fala com voz audível. Filipe está querendo um espetáculo, Filipe está querendo um espetáculo pirotécnico, mas Deus não vai fazer mais nada disso, porque Deus agora desce em humildade através de Jesus Cristo. Jesus responde para ele: eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, como assim? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai também. Jesus é o rosto de Deus. Jesus é a face de Deus neste mundo. Ele veio para mostrar isso. E é tendo um relacionamento com esse Jesus é que nós conseguimos enxergar a Deus verdadeiramente. Bendito seja o nome do Senhor. É através disso. Os discípulos tinham a presença do Jesus histórico entre eles. Nós não temos mais esse Jesus histórico. Nós temos a presença do Jesus espiritual em nosso meio. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos por pai a Deus,
que está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. E a filiação que nós sentimos nos faz mais do que vencedores, porque nós temos um Pai que cuida de nós desde os céus até a terra. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira e última interpelação, ela é feita por Judas, não o Iscariotes, mas Judas Tadeu. E é também uma pergunta, a segunda pergunta. Judas Tadeu interrompe Jesus para perguntar: como saberemos se recebemos essa revelação gloriosa? Então, o Senhor está dizendo que o Senhor é o caminho, que nós precisamos nos relacionar contigo. O Senhor está dizendo que o Senhor é o rosto de Deus na terra. Mas como é que nós podemos saber se essa revelação ela realmente vem de Deus, o Criador dos céus e da terra, ou não? Como nós podemos saber se essa revelação é realmente divina? E Jesus então responde a Judas Iscariotes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que Jesus está querendo dizer aqui é que essa revelação, ela não é feita como um download espiritual, da qual você recebe algo da parte de Deus e a partir daquele momento você está pleno, com a carga cheia, com a bateria carregada. Não. A revelação ela vem através da salvação e você ganha através daí uma nova vida. Você tem um novo nascimento. E o novo nascimento, assim como o nome fala, ele está querendo dizer que a partir dali você vai começar do zero. A partir dali você vai virar um bebê espiritual, você vai tomar leite, a partir dali você depois vai comer papinha, a partir dali depois de um tempo você vai começar a comer alimentos sólidos. É um processo. É preciso de um tempo. O ladrão da cruz não teve tempo para que essa revelação se mostrasse na vida dele. Ele morreu. E acredito que morreu salvo. Mas a revelação para a maior parte de nós, ela vem com o tempo, ela vem com a maturidade. Essa revelação ela é completada em nós. E é aquilo que Paulo fala para a igreja de Filipos: aquele que começou a boa obra em vossa vida, em nossa vida, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse aperfeiçoamento, ele acontece dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então, essas são as garantias que Jesus dá sobre o porvir. Garantias a respeito do caminho que você escolheu tomar. Garantias a respeito do Deus que você escolheu conhecer através de Jesus. E garantias a respeito de que essa revelação, ela é gradativa e progressiva. Ela vai se mostrando a nós e nós vamos caminhando com Jesus. As coisas acontecem no caminho. É no caminho que as coisas acontecem. É no caminho que as coisas vão se sucedendo. É no caminho que nós vamos ganhando experiências espirituais. É no caminho que nós vamos ganhando um testemunho de vida para contar. É no caminho que nós vamos ganhando conhecimento das Sagradas Escrituras. É no caminho que nós vamos aprendendo a lidar com os nossos irmãos e irmãs. É no caminho que nós aprendemos a conhecer Deus melhor. Então, que esta palavra possa estar no seu coração. Esta palavra ela veio a mim quando a minha sogra, há algumas semanas atrás, veio a falecer. E
olhando para a palavra, eu me deparei com esta passagem e Deus me deu esta palavra. A morte, ela não é o fim. A morte, ela é apenas um momento de transição. O que Jesus está dizendo aqui é para que eles não fiquem preocupados, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Quando nós pararmos de respirar aqui neste plano, nós poderemos enxergar o quadro completo daquilo que Deus preparou para nós. Nós poderemos ver Deus face a face. Nós poderemos conhecer como nós somos conhecidos. E aqueles que aceitam isso, aqueles que acreditam nisso pela fé, eles são consolados. Esse foi o objetivo de Jesus para com seus discípulos. Consolá-los em um momento difícil, consolá-los em um momento de perda, consolá-los em um momento de dificuldade. Que esta palavra possa gerar consolo em você, que esta palavra possa gerar um novo ânimo em sua vida, que esta palavra possa gerar disposição de fé no seu interior, porque você está no caminho certo, porque você está no conhecimento do Deus certo, e porque a revelação de Deus na sua vida, ela é progressiva até nós chegarmos na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.